Que tipo de público você pode ofertar os seus produtos de higiene e limpeza para ter um resultado mais rápido? Fica até o final do vídeo que eu vou tentar te explicar aqui algo simples que com certeza você vai compreender. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo para o canal Daniel Cardon aqui falando. Se você não me conhece, eu preciso me apresentar sempre, infelizmente. Se você não me conhece, eu sou formado em administração de empresas, tenho um canal aí, esse canal há mais ou menos hoje uns 5 anos, e também tive durante quase 18 anos uma distribuidora de produtos de higiene e limpeza, onde eu fui o cofundador da primeira loja virtual do Brasil no segmento. Bom, resumindo, agora indo direto ao assunto, se você está buscando empreender e você precisa inicialmente buscar um público ideal. E o que seria esse público ideal? Óbvio, é você saber que é um público que te compra de repente com mais frequência, ou então que te paga melhor, com maior margem, sem ficar te espremendo, ou que não tem inadimplência, ou então simplesmente que você consiga atender dentro da sua região. Tá? Então, o que seria esse público? Particularmente, na minha experiência, digamos assim, eu sempre gostei de trabalhar com condomínios. Tá? Quando a gente começou, foi graças aos condomínios que a gente conseguiu ter um pilar de segurança, onde era eu e minha mãe, no caso, começando do absoluto zero, e a gente precisava ter uma garantia de que a gente ia receber pela venda e, ao mesmo tempo, a gente ia ter uma venda frequente. Então, na minha cidade, eu falo de uma capital, falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então existem muitos condomínios. Então é mais fácil. Se você vive numa cidade onde não tem condomínios ou são poucos os condomínios, é óbvio que você vai ter que partir para uma outra opção. Por mais que existam concorrentes fortes nessa área, você precisa entender que existe vários perfis desse tipo de cliente. Então, digamos, existe um condomínio que ele é pequeno, existe condomínio médio, existe condomínio corporativo, no caso empresarial, então que existe lá um comprador que daí exige um pouquinho mais, vai exigir um pouquinho mais da sua empresa, mas se você souber atacar esse tipo de cliente, fica tudo mais fácil. Então, uma das coisas, mas das vantagens desse tipo de cliente é exatamente isso, é você saber que não existe o problema da inadimplência. Uma das dificuldades, digamos assim, que vem através desse tipo de público são duas coisas. A primeira, você está lidando com um cliente que ele nunca vai crescer, então a compra dele vai ser sempre aquela ali. Então é uma vantagem porque você não precisa ter um estoque, um mix muito diferente para cada tipo de cliente. Porém, você tem um grande problema que geralmente a cada ano existe uma eleição de síndico e muitas vezes quando entra um síndico novo, tu corre o risco da sua empresa ser retirada e aí se troca, né? Um concorrente vai lá e atende e aí você, da mesma forma, a gente está sempre, no caso, pegando cliente de alguém, tá? Então a gente não está inventando um mercado novo, a gente tem que entender que isso faz parte do negócio. As duas desvantagens seria essa troca, digamos, de ano em ano, às vezes acontece, tem muitos síndicos que permanecem, mas alguns acontecem dessa troca. E também existe essa dificuldade, digamos assim, de você não ter um aumento de compra. Tá? Então você não consegue vender, como acontece às vezes, se você vender para uma clínica e essa clínica abrir uma filial, alguma coisa assim, ou um restaurante, você consegue sempre aumentar o que você já estava vendendo antes. Tá? Então, mais ou menos aí que eu falo do cliente ideal. Bom, mas agora você pode estar pensando assim, tá, mas Daniel, eu não tenho condomínio aqui na minha região. Beleza, então vamos partir para um segundo cliente ideal. Eu vejo como um segundo possível cliente ideal se na sua cidade tiver, por exemplo, clínicas. Tá? Então, por quê? Porque se você ofertar, digamos, papel toalha, sabonete líquido, álcool em gel, esses produtos mais de higiene, tá? Não só de limpeza, você consegue sim entrar para esse tipo de público. Então, você oferta, às vezes, um equipamento, então, uma saboneteira, um toalheiro, um suporte para papel higiênico, e, inclusive, você consegue também trabalhar com comodato, que nada mais é do que você fechar um contrato de um ano e meio, 2 anos, onde esse cliente vai continuar comprando de você com maior frequência. Tá? Então, você meio que, digamos, obriga essa pessoa, esse cliente, a continuar contigo, e isso
você consegue pelo menos ter um planejamento, um fluxo de caixa mais tranquilo. O terceiro cliente aí que você pode, o tipo de cliente ideal, digamos assim, que você pode tentar ofertar, que é um pouquinho mais difícil em função do mix, mas que é um cliente que talvez te dê um retorno bacana, dependendo da tua cidade, porque eu estou partindo aqui que existem cidades que têm mais condomínio, tem cidades que às vezes têm mais clínicas, consultórios, e também existem cidades turísticas que têm o quê? Hotéis, pousadas, motéis. Nesse sentido, também é muito tranquilo de você trabalhar. A única diferença é que você, quando você começa a lidar com tipos de públicos onde o produto, então produto de higiene e limpeza, ele deixa de ser um custo, mas eles agregam aquilo dali como sendo parte do negócio deles. Então, por exemplo, eu particularmente nunca gostei de trabalhar com restaurantes. Por quê? Porque o restaurante, o foco dele é vender, obviamente, alimento. Mas eles vão colocar no preço do produto deles final todos esses custos que eles tiveram, essas despesas, no preço de venda deles do serviço, da comida deles. É diferente de quando a gente está vendendo para um condomínio. Um condomínio ele precisa da facilidade do atendimento, ele precisa de uma rapidez, ele precisa que o produto seja eficaz. Então é um pouquinho diferente a maneira com que o cliente enxerga a tua empresa, o teu produto. E a mesma forma, hotéis também, eles constituem o preço, eles formam o preço deles de acordo com as despesas, né? Obviamente, os custos que eles têm, para daí poder vender o serviço que eles têm para hóspedes. Então, eles vão geralmente te espremer no preço para que você consiga trabalhar. E um dos problemas, digamos assim, que você precisa cuidar dentro do mercado da rede hoteleira é que você tem que entender que você vai vender um mix, às vezes, diferenciado para cada cliente. Isso eu falo em outros vídeos, onde eu digo assim, se você pega uma rede de hotéis, ela vai comprar um tipo de papel toalha. Se você for trabalhar com uma outra rede, às vezes, e aí tem lá um evento nesse final de semana, e esse evento é para um público AA, eles vão precisar de um papel toalha mais sofisticado. E aí você vai lá e faz um estoque daquele produto, só que daqui a 2 semanas eles vão comprar de você e eles vão te exigir dizendo, olha, agora mudou, vai ter um evento de um pessoal de classe, digamos, B, e a gente não precisa que seja um papel tão sofisticado. Então, barateia para mim aí, diminui o teu preço, porque eu não quero essa qualidade. Então, tome cuidado para que você precisa compreender que cada tipo de cliente é um comprador que vai te exigir manejos diferentes, tá? Algo simples, mas que se você tentar abraçar o mundo, você não vai conseguir. Por isso é tão importante você definir um público específico. Vai ali e escreve qual é o teu cliente ideal. Bom, eu prefiro vender menos, com maior frequência, com maior recorrência. Então, digamos, eu posso trabalhar com condomínios, ou então eu quero vender para poucos de uma forma maior. Daí, se for por isso, então beleza. Então, eu tenho capital para colocar em mix de produtos, eu vou trabalhar com escolas, eu vou trabalhar com restaurantes, vou trabalhar com hotéis, com grandes empresas. Aí você vai estar lutando uma luta obviamente, com grandes que às vezes trabalham ou com atendimento diferenciado, visitando, negociando preço, ou então simplesmente com produtos mais específicos para cada tipo de cliente, tá? Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, acho que deu para entender que você consegue colocar em prática, se você colocar num papel e desenhar quem é teu público perfeito que você está buscando, para daí colocar em prática no teu negócio, tá bom? Espero que tenha gostado, dá um joinha aí, compartilha talvez aí com alguém que esteja com essa dúvida e nos vemos então, se Deus quiser, no próximo vídeo. Até mais!